vou iniciar com um laço mágico ou 7 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, entro aqui no laço mágico e vou fazer pontos altos. Então, eu vou precisar aqui de um total de 14 pontos altos. Vou fazendo os pontos aqui dentro do laço mágico, 14 pontos altos. 14 pontos altos, puxo aqui o fio do meu laço mágico, formo este círculo, conto 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3, equivale a um ponto alto. No mesmo ponto, eu faço outro ponto alto. Tenho aqui, então, um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. O outro ponto é este daqui. Ele fica apertadinho aqui, então, a gente tem que prestar atenção. Entro aqui no próximo ponto. E faço também 2 pontos. 1, 2, no mesmo ponto de base. Próximo ponto, também um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. 1, 2. Então, eu vou fazer um aumento em cada ponto e no final nós ficaremos com 28 pontos altos. Cheguei no final da carreira, aqui são as correntinhas, olha, onde eu fiz esses 2 pontos. Então, aqui é o último ponto. Tenho aqui, então, 28 pontos altos. Entro na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, equivale a um ponto alto. No mesmo ponto, eu faço um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto. Próximo ponto, que é este daqui mais justinho, eu faço um ponto. Então, eu tenho um aumento, um ponto. Próximo, a mesma coisa. Faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E no próximo, um ponto. Então, eu vou fazer assim por toda a volta. Eu faço um aumento, depois um ponto. Um aumento, depois um ponto, até o final. Cheguei no final, venho aqui na terceira correntinha. E faço aqui um ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, no mesmo ponto, outro ponto. Então, eu tenho aqui o aumento. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um ponto. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar agora. Um aumento e 2 pontos. Próximo ponto, então, o aumento, né? Nós vamos repetir aí o processo. Então, eu faço um aumento e agora 2 pontos. 1 e 2. Então, eu vou fazer este processo de um aumento e 2 pontos até o final da carreira. Cheguei no final, entro aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, equivale a um ponto alto. No mesmo ponto, eu faço o aumento. Então, eu tenho um aumento aqui no início. Agora, nós vamos fazer 4 pontos. 1, 2,
3 e 4. 4 pontos, ponto sobre ponto. Aumento, 1, 2, 3, 4 pontos sobre ponto. No próximo, um aumento. Então, os blocos agora que serão feitos serão com um aumento, 4 pontos, um aumento. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos e reinicio o processo. Um aumento. Um, 2, 3 e 4. E no próximo o aumento. 1, 2. 2 pontos no mesmo ponto de base, o aumento. Então, eu tenho outro bloco igual a este. Aumento, 4 pontos, aumento. Aumento, 4 pontos, aumento. E entre os blocos, eu separo com 2 correntinhas e pulo 2 pontos de base. Então, 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, e no próximo, eu recomeço o processo dos blocos. Então, é assim que eu vou fazer por toda esta carreira. Cheguei no final com as 2 correntinhas, entro aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, desse jeito. Próximo ponto eu entro, ponto baixíssimo. Próximo ponto eu entro, ponto baixíssimo. Então, eu pulei aqui 1, 2 pontos. Eu vou iniciar a carreira em cima do terceiro ponto. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, eu vou fazer 2, 3 e 4. 4 pontos altos aqui. 4 pontos altos. Faço 1, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos, venho aqui no espaço e faço 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos no espaço. Desse jeito. 1, 2 correntinhas. Pulo 2 pontos, no próximo eu começo ali o processo de 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, em cima do bloco, eu vou fazer só os 4 pontos centrais. Os 2 primeiros eu pulo, os 2 últimos eu pulo. 1, 2 correntinhas. No espaço, 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Desse jeito. Então, sempre no espaço eu farei 4 pontos. Em cima do bloco, 1, 2 correntinhas, pulo os 2 primeiros pontos e faço os 4 pontos centrais, como eu já vim fazendo aqui. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final, entro na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Entro no próximo, ponto baixíssimo. Então, a partir de agora, nós vamos usar aqui desse bloco
só os 2 pontos centrais. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, e mais um ponto. Então, nós vamos fazer, neste bloco, somente os 2 pontos centrais. 1, 2 correntinhas. Venho direto para o espaço e faço 2 pontos. 1, 2. 2 pontos. Nestes 4 pontos, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 3 e 4. E no espaço, 2. 1 e 2. Então, aqui eu tenho um total de 8 pontos. Em cima, então, dos 4 pontos que nós fizemos no espaçamento, nós faremos aqui, usando também os espaçamentos, 8 pontos. Cheguei no bloco dos 4 pontos, igual o bloco do começo da carreira. Então, eu faço 1, 2 correntinhas. Pulo um ponto, porque eu só vou usar os 2 pontos centrais deste bloquinho. 1, 2. Igual no começo, agora a gente vai repetir o processo. 1, 2. Pulo um ponto, vou direto para o espaço. Vou fazer os 8 pontos. 1, 2, no espaço. 3, 4, 5, 6, e agora eu vou para o espaço de novo. 7 e 8. Repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Agora, mesmo processo. 1, 2. Pulo primeiro, vou para os 2 centrais. 1, 2. E assim eu vou repetindo o processo por toda a carreira. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho. Agora, eu venho no próximo ponto, ponto baixíssimo. No espaço, ponto baixíssimo. Desse jeito. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, aqui dentro do espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. 3 pontos altos. Neste bloco maior, ponto sobre ponto. Vou entrar em cada ponto e em cima de cada um, eu faço um ponto alto. Este daqui é o último ponto. Então, eu vou fazer neste espaço também, igual neste, 3 pontos. 1, 2 e 3. Bloco maior, 3 pontos no espaço, no centro, ponto sobre ponto, e no espaço 3. Cheguei no bloquinho de 2 pontos. Aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas, pulo os 2 pontos e reinicio o processo de 3 pontos no espaço. 2 e 3.
e volto aqui o processo de ponto sobre ponto. Então, eu vou repetir todo este processo aqui. E quando eu chego em cima dos 2 pontos, eu faço 2 correntinhas e pulo estes 2 pontos. Desse jeito. Aqui eu vou ficar com um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. Vamos lá. Cheguei no final, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Então, eu pulo 2. Pulo 2, começo no terceiro. 1, 2, 3. Então, aqui no bloco grande, eu vou fazer 10 pontos centrais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu não vou usar nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos pontos do bloco. Nos 2 finais, eu faço 1, 2 correntinhas, pulo estes 2 pontos e no espaço eu faço 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos. 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos e faço os 10 pontos centrais. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. E na hora que eu chegar aqui no espaçamento, eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, eu não uso os 2 primeiros e nem uso os 2 finais. Aqui no final não usarei. E farei 2 correntinhas e 4 pontos no espaçamento. Vamos lá. Cheguei no final, entro na terceira correntinha e fecho. Finalizei aqui a carreira. Entro no próximo, fecho. Com ponto baixíssimo, entro no próximo, ponto baixíssimo. Então, novamente, aquele processo. Eu não uso os 2 primeiros, vou começar a partir do terceiro. 1, 2, 3. 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e eu vou fazer aqui 6 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, em cima dos blocos maiores, eu vou fazer 6 pontos centrais. Não uso os 2 primeiros, não uso os 2 últimos. 1, 2 correntinhas. Pulo estes 2 pontos, entro no espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos. Nos 4 pontos aqui, eu faço ponto sobre ponto. 1, 2,
3 e 4. No espaço 3. 1, 2 e 3. Então, esta é a base da nossa carreira. 1, 2. Pulo os 2 primeiros e inicio aqui o processo dos 6 pontos conforme eu comecei a carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu volto aqui no processo que eu comecei a carreira, eu fiz aqui. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fico com 10 pontos neste bloco maior. Vamos lá. Cheguei no final da carreira e já fiz o ponto baixíssimo. Agora, entro no próximo ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, ponto baixíssimo. Então, eu pulo aqui 2 no início, começo no terceiro. 1, 2, 3. E faço só mais um ponto. Então, eu faço aqui os pontos centrais. Pulo 2, pulo 2. 1, 2 correntinhas. Pulo os 2 pontos, venho pro espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto por todo este bloco. Vou fazer um ponto em cima de cada ponto até o final. Fiz um ponto em cada ponto. No espaço, 3 também. 1, 2 e 3. Então, eu fico aqui com o meu bloco, aumento o meu bloco, né? Agora, eu volto ao processo aqui do início da carreira. 1, 2 correntinhas. Pulo aqui 1, 2 pontos e só faço os pontos centrais. 1, 2. Que são os 2 pontos, igualzinho aqui no início da carreira. Então, eu recomeço o meu processo como eu iniciei aqui. 1, 2, pulo 2 pontos e recomeço aqui fazendo os 3 pontos no espaçamento e ponto sobre ponto em cima dos pontos, que é o nosso processo aqui da carreira. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira e fechei com um ponto baixíssimo. Entro no próximo ponto, ponto baixíssimo. Entro no espaço, ponto baixíssimo. Então, eu vou iniciar a carreira agora no espaço. Do mesmo jeito que a gente fez aqui. 1, 2, 3. E eu coloco mais 2 pontos aqui no espaço para ficar com 3 pontos. Então, eu faço 3 pontos no espaçamento. Agora, também o mesmo processo, vou fazer ponto sobre ponto por todo o bloco. Vou entrar em cada ponto e faço um ponto
em cima de cada ponto até o final. Fiz um ponto em cima de cada ponto. No espaço, mesma coisa. Faço 3 pontos aqui no espaço. 1, 2 e 3. Então, em cima do bloco, eu vou fazer deste jeito. Vou aumentar 3 pontos e 3 pontos. Cheguei nos 2 pontos, vou fazer 1, 2 correntinhas, pulo os 2 pontos e reinicio o processo do início da carreira. Então, em cima dos 2 pontos, eu faço 2 correntinhas e pulo os pontos, e tudo que eu fiz aqui no bloco, eu vou fazer neste bloco. Então, é assim que nós trabalharemos por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira e fechei com um ponto baixíssimo. Agora, mesmo processo. Entro aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo. Entro no próximo, ponto baixíssimo. E eu volto naquele processo de não usar os 2 primeiros e começar a partir do terceiro. Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto por todo o bloco. Aonde há um ponto, eu faço um ponto, do mesmo jeito que a gente já vem fazendo. Então, neste bloco, eu não faço nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto até aqui. Vamos lá. Não fiz os 2 primeiros, não faço os 2 últimos. 1, 2 correntinhas, pulo os 2 pontos. No espaçamento, eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, em todos os espaçamentos, eu farei 4 pontos. 1, 2. Pulo os 2 pontos e reinicio o processo do início da carreira. Reinicio o processo que eu fiz aqui em cima deste bloco, eu farei em cima deste bloco. E no espaço, 4 pontos. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo. Mesmo processo, venho no próximo ponto, ponto baixíssimo, próximo ponto, ponto baixíssimo. Então, os 2 primeiros eu não uso, e eu começo aquele processo de fazer ponto sobre ponto em todos os pontos do bloco. Então, se eu não fiz os 2 primeiros, eu não farei também os 2 últimos. Cheguei aqui no final, não faço os 2 últimos. 1, 2 correntinhas. Pulo os 2, venho no espaçamento e, como a gente também já vem fazendo, faço 3 pontos aqui no espaço. 3 pontos. Agora, nos 4 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3 e 4. Ponto sobre ponto. No espaço, 3. Agora, 1 e 2. Pulo aqui, 1, 2, e reinicio o processo do início da carreira,
que eu não faço os 2 primeiros e não faço os 2 últimos. E aqui eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui. Então, o que eu fiz aqui no bloco, eu faço aqui neste mesmo bloco. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar nesta carreira. Cheguei no final, fiz um ponto baixíssimo. Mesmo processo. Entro no próximo ponto, ponto baixíssimo. Entro no próximo ponto, ponto baixíssimo. Não vou usar os 2 primeiros, começo a partir do terceiro. E eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, como a gente já vem fazendo, né? Até este ponto, os 2 últimos não faremos. Cheguei aqui no final, não faço os 2 últimos, 1, 2 correntinhas, igual na carreira anterior. Entro aqui no espaçamento, faço 3 pontos, 2 e 3. Então, eu fiz as 2 correntinhas e pulei os 2 últimos pontos. Agora, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Vou entrar em cada um deles e vou fazendo aqui o ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto no espaço, 3 pontos. 1, 2 e 3. Uma, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e retomo o processo do início da carreira, fazendo ponto sobre ponto, e os 2 últimos eu não faço. Então, o que eu vou fazer aqui foi o que já foi feito aqui no começo da carreira. Então, a gente observa que o primeiro bloco a gente diminui, o segundo bloco a gente aumenta, e este vai diminuir, o próximo aumenta, e assim nós faremos por toda esta carreira. Terminei a carreira, fechei com ponto baixíssimo, fiz pontos baixíssimos em mais um. No terceiro eu paro, porque eu começo a partir do terceiro ponto, como a gente já vem fazendo. Os 2 primeiros eu não faço, e os 2 últimos eu também não vou fazer. Então, eu vou fazer aqui, ponto sobre ponto, menos nos 2 últimos pontos. Não faço nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Não fiz os 2 primeiros, não faço os 2 últimos, então esse daqui eu estou diminuindo. O próximo eu estou aumentando. Então, eu faço 2 correntinhas do mesmo jeito. Pulo 2 pontos, venho aqui no espaço, faço os 3 pontos. E eu começo aqui a fazer ponto sobre ponto até o último ponto. Fiz até o último ponto e faço aqui os 3 pontos, como a gente também já vem fazendo, né? Porque, na verdade, o processo ele vai se repetindo bloco de blocos em blocos. 1, 2, pulo os 2 pontos e reinicio aqui o processo do início da carreira, porque este daqui é o bloco de diminuição. Então, este daqui é igual ao início da carreira. Então, vamos lá. Um nós diminuímos e o outro nós aumentamos, até o fim da carreira. Final da carreira, fechei com ponto baixíssimo, vim com ponto baixíssimo em cima do terceiro ponto, não farei os 2 primeiros, nós estamos aqui no bloco de diminuição. Então, eu faço aqui só 2 pontos. Os 2 primeiros não faço, os 2 últimos não faço. 1, 2 correntinhas, venho direto aqui para o espaço, faço o mesmo processo, 3 pontos altos, que
que é o processo de repetição, né? Um bloco a gente diminui, outro bloco a gente aumenta. E eu vou fazer neste bloco ponto sobre ponto até o final. Vamos então fazer aí os pontos, ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto, no espaço eu faço os 3 pontos, 2 e 3. Uma, 2 correntinhas. Pulo aqui 2 pontos, vou para os pontos centrais, faço 2 pontos. E aí eu começo a repetir o processo. Iniciei com 2, fiz o aumento e agora 2, e assim eu faço neste bloco o que eu fiz neste bloco. Um eu diminuo e o outro eu vou aumentando. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo. Entro no próximo ponto, ponto baixíssimo. Entro no espaçamento, ponto baixíssimo. Agora, 1, 2, 3. E eu vou fazer os 3 pontos aqui, dentro do espaço, como a gente já vem fazendo. O bloco finalizou, então agora nós teremos só os blocos de aumento. Vou entrar aqui em cada ponto e vou fazer um ponto em cada ponto, até o final do bloco. Fiz o bloco inteiro, cheguei aqui no espaço, 1, 2 e 3. Uma, 2 correntinhas, pulo os 2 pontos de base, venho para o próximo espaço e faço aqui os 3 pontos altos, exatamente igual no começo da carreira, e inicio aqui o processo de ponto sobre ponto. Então, será uma carreira onde nós trabalharemos nos blocos de aumento e, quando chegarmos aqui nos 2 pontos, pulamos com 2 correntinhas. Cheguei no final da carreira, então eu vou iniciar agora o processo de diminuição. Então, eu venho no terceiro ponto, sempre eu começo no terceiro ponto e eu vou fazer os pontos sobre ponto, deixando de fazer os 2 últimos. Vamos lá. Deixei de fazer os 2 últimos e faço o mesmo processo. 1, 2. Entro aqui no único espaço que ficou e aqui eu vou começar a fazer o bloco de aumento. Então, eu faço 4 pontos aqui. 3 e 4. Quatro pontos. Uma, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos e reinicio o processo do início da carreira, aonde a gente não faz nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final, já fiz os pontos baixíssimos e me posicionei no terceiro ponto. Os 2 primeiros eu não faço. Então, aqui, naquele mesmo processo, eu vou fazer ponto sobre ponto e os 2 últimos pontos deste bloco eu não faço. Vamos lá. Não faço, então, os 2 últimos. Mesmo processo, 2 correntinhas, entro no espaço,
3 pontos altos. E neste bloco, que será o bloco de aumento, eu também faço aqui ponto sobre ponto, entro em cada um deles do bloco de aumento, porque a gente volta, né, no processo, que um bloco a gente diminui e o outro a gente aumenta. Então, este eu estou diminuindo e este eu estou aumentando. E aqui eu faço mais 3 pontos que irá aumentar o meu bloco. Certo? 1, 2, pulo os 2 pontos e reinicio o processo do início da carreira, que eu não farei os 2 primeiros e nem os 2 últimos do bloco de diminuição. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo e já me posicionei no terceiro ponto. Já estou no terceiro ponto. Então, novamente, eu não uso os 2 primeiros e nem os 2 últimos e vou fazer aqui ponto sobre ponto, neste bloco. Não fiz os 2 primeiros, não faço os 2 últimos. 1, 2. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos no espaço, o que eu sempre faço. Os 3 pontos, que são os pontos de aumento para o bloco de aumento. Tem o bloco de diminuição, bloco de aumento. Agora, como a gente também já vem fazendo, ponto sobre ponto em cima de todos os pontos. Ponto sobre ponto, no espaço, 3 pontos. 1, 2 e 3. Bloco de aumento, 1, 2. Pulo 2 pontos, no terceiro eu começo aqui a fazer o meu bloco de diminuição como o bloco do começo da carreira. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, estou no bloco de diminuição, estou diminuindo este bloco. Então, eu não faço os 2 primeiros pontos, fechei com ponto baixíssimo e não faço os 2 primeiros. Agora, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto, mas não faço os 2 últimos pontos, como a gente também já vem fazendo. Não faço os 2 primeiros, não faço os 2 últimos. 1, 2. Entro aqui, faço os 3 pontos, porque agora a gente vai para o bloco de aumento. Então, eu faço os 3 pontos aqui. E aonde eu já tenho os pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto em cima de cada um deles. Vamos lá. Fiz 3 pontos, agora aqui fiz ponto sobre ponto e faço o aumento aqui no final também, que são os 3 pontos dentro do quadrado. Então, a gente percebe que o processo de cada carreira, ele vai se repetindo. 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e inicio novamente o processo do bloco de diminuição, como eu comecei aqui na carreira. Vamos lá. Finalizei a carreira, fiz um ponto baixíssimo, pulei 2 pontos e vou dar início ao mesmo processo que a gente vem fazendo, que é um processo que se repete. Então, aqui é o bloco de diminuição, eu não faço os 2 pontos iniciais nem os finais, e aqui eu começo o meu aumento fazendo os 3 pontos, ponto sobre ponto e 3 pontos. Então,
nós vamos fazer esta carreira no mesmo processo da carreira anterior, conforme a gente já vem fazendo. Então, vamos lá fazer esta carreira inteira no mesmo processo. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo, pulei 2 e reinicio novamente o processo. Vou fazer aqui o ponto sobre ponto, não usando nem os 2 primeiros e nem os 2 últimos. Então, eu continuo aqui o processo de diminuição e no próximo o processo de aumento, fazendo os 3 pontos em cada espaço. Então, novamente, no mesmo processo, nós vamos fazer toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo, pulei 2 pontos e eu vou fazer novamente o mesmo processo. Faço aqui ponto sobre ponto, do mesmo jeito que eu fiz nas outras carreiras. Não faço os 2 últimos e depois no próximo eu faço o bloco de aumento. Do mesmo jeito, faço por toda a carreira. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto baixíssimo. Entro aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. 1, 2 correntinhas. Agora, a gente vai fazer o barrado. Entro aqui nas 2 laçadas da frente do ponto baixo, faço um ponto alto. Novamente, entro aqui nas 2 laçadas da frente, um ponto alto. Agora, eu vou pular 1, 2, 3. No quarto, um ponto baixo. Então, eu formo esta onda aqui. 1, 2. Uma laçada, venho nas 2 laçadas da frente do ponto baixo, faço um ponto alto. Novamente, um ponto alto, formei a onda. Vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, são 2 correntinhas. No próximo, eu faço um ponto baixo. Então, eu vou fazendo desta forma por toda a volta da minha peça. Vamos lá. Fiz o meu barrado, cheguei no final da carreira, venho aqui aonde eu fiz o ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto aqui o meu fio e vou arrematar o fio que ficou.